Olá, nós somos a Boreal Mystic e as Auroras vão te conduzir a experiências incríveis. Eu sou o Kalil e estarei à beira da fogueira com nossos convidados à luz do fogo para compartilhar momentos que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. No episódio de hoje, nós estamos com a Ayla Lua, um bate-papo sobre ocultismo, alquimia e Hecate. Ayla, fica à vontade para se apresentar, falar um pouco sobre você, como surgiu essa conexão, quem é Hecate, para quem não conhece, para quem ainda não vivenciou, e como funciona ela no dia a dia. Tudo bem, prazer. Meu nome é Lilian, meu nome de iniciação é Ayla, né? Então eu acrescentei o Lua. Eu fui iniciada como sacerdotisa há uns anos e lá na Montanha da Lua, pelas bruxinhas de lá, é um coven muito gostoso e eu fui iniciada com Hecate, né? Então é uma deusa que ela é muito, como eu estava te falando antes, ela é uma divindade muito enigmática, muito profunda, uma das mais antigas do panteão, né? Ela é a deusa da noite, das encruzilhadas, ela tem a chave dos portais, ela foi autorizada por Zeus. Bom, aí tem vários pontos de vista, né? Vários escritores escrevem de uma forma, e eu procuro estudar bastante para poder ter segurança no que eu vou falar, né? Então, assim, na maior parte das literaturas que tenho estudado, Zeus permitiu que Hecate tomasse conta de uma parte da terra, da água e do mar. Então, ela é a senhora que transita pelos mundos. Ela transita pela terra, ela transita pelo céu, ela transita pelo submundo e ela tem a chave desses portais, deusa da sombra, que nos guia na escuridão da alma, né? Então, assim, não é que ela é uma deusa, as pessoas têm medo de trabalhar com Hecate, porque ela é a deusa da noite, deusa das sombras. Quando a gente trabalha com ela, a potência forte é a lua negra, né? Então a gente procura, às vezes, no calendário lunar, tem muitos símbolos que a representam, né? Tem aqui o estrofalos, que é um dos símbolos mais utilizados, que são os 3 círculos que são o labirinto. Então, para trabalhar em rituais com ele, ele força, né? Reforça a magia. Tem a chave, né? Que seria a chave dos portais, que ela consegue abrir para a gente. Então, conforme aquilo que a gente precisa pedir, ela atende. Ela não é uma deusa má, como todos pensam, né? Ela exige presença. Então, assim, se tu vai trabalhar com ela, tens que estar presente, cultuar a deusa. E assim, a gente percebe que as pessoas, elas têm um certo medo dessa obscuridade, medo de lidar com tudo que é relacionado à noite, às sombras. Então, isso de exigir a presença, isso exige também uma dedicação maior da pessoa. Ela, de fato, tem que estar concentrada, não é... É claro que você não vai cultuar e nem fazer um ritual a esmo, mas ela exige essa cobrança, essa concentração um pouco maior. Sim, ela é uma deusa que exige essa dedicação. Então, assim, para trabalhar com ela, seria indicado que você montasse um altar, né, na sua casa, no seu trabalho. Não precisa ser num local específico, não precisa necessariamente ter aquela parafernália toda, né, colocando uma imagem que represente a força dela, a vela que represente, né, a cor que se trabalha com ela, que é preto ou roxo. Isso também já assusta um pouquinho, né? Mas a gente pensando assim, ó, Hecate, né? Quem vai fazer a magia é o bruxo. Hecate tá ali para fazer cumprir, para se realizar. Ela vai fazer o que tu pedir, seja pro bem, seja pro mal. E quando a gente pensa assim, a gente pensa que em todas as religiões tem isso, né? Não vou adentrar em polêmicas nenhuma, mas assim, sabemos que tem problemas com alguns padres, né? Então a gente está lá rezando na maior das boas intenções e não sabe o passado daquele padre X que hoje está respondendo o processo por coisas muito mais obscuras do que as pessoas pensam sobre Hecate, né? Então lá tu vai estar naquela egrégora, naquela energia daquela missa, no caso,
e entre tantas outras religiões, e tem aquilo ali que tu não sabe que existe aquela força, né? Então, o que que a gente tem que fazer? O padre não deixa de estar pregando bem, né? De estar falando bem, passando bem na missa dele, apesar das atitudes que o padre X tenha cometido, possa ter cometido. E aí vai dele, né? Não é porque ele é padre que ele é bondoso, não é porque eu sou bruxa que eu sou bondosa, não é porque o pastor é pastor que ele é bondoso. Existem sim pessoas bondosas ou não. E assim elas vão fazer o que elas quiserem com o poder que elas têm de transmitir energia, de emanar energia, tanto para o bem quanto para o mal. Então Hecate não é uma deusa que se trabalha para o mal. Hecate é uma deusa que tu pede e ela vai te ouvir, né? Então a minha linha é magias de bem, né, que chamavam antigamente magia branca e magia negra, já não é assim mais, né, que se nomeia isso, e magias de bem, e o resto é com os outros, né, com o que os outros vão fazer com essa força que ela passa pra gente. Ela cobra essa presença, então a gente sabe que na bruxaria tem uma lei muito forte, que é a lei tríplice, que tudo o que a gente fizer, a gente vai receber em tríplice, seja fazendo, tu me contrata para fazer uma magia, né? E independentemente de eu estar sendo contratada por ti, eu vou receber em triplo aquilo que eu estou fazendo, seja para o bem, seja para o mal. Então isso é uma coisa que a gente precisa observar muito, tem ética, inclusive na bruxaria, né? As pessoas esquecem às vezes que tem uma ética na bruxaria. E ela é potente, principalmente com Hecate. E é uma grande dificuldade do ser humano aceitar que existe essa dualidade ao mesmo tempo, né? Ela coexiste, boas ações, más ações. De repente, o que você está fazendo que é bom para você pode afetar o próximo, né? De alguma forma, você toma uma atitude porque isso te beneficia, mas isso vai causar um mal em alguém e você não está sendo ruim por isso. Às vezes você só está protegendo quem você gosta. Então, lidar com essa dualidade é muito difícil. E como que as pessoas, elas recebem essa visão de Hecate quando elas chegam e pedem algum trabalho com a ajuda de Hecate? Qual que é o principal aspecto que as pessoas chegam até você para pedir essa orientação, essa ajuda e esses trabalhos? Então, fica um pouco complicado saber até onde eu posso pedir a minha felicidade para que ela não interfira na vida do outro, né? Então eu sempre passo assim, olha, o livre-arbítrio do próximo não deve ser violado. A partir do momento que tu queira escolher fazer alguma coisa que o resultado interfira na vontade de terceiros, aí eu aconselho não fazer. Por exemplo, chega alguém e diz assim, eu quero uma amarração, né? Meu namorado não tá muito envolvido, tô sentindo esse distanciamento e tal. Bom, eu não faço amarração porque a gente, né, afeta o livre-arbítrio dele. Mas a gente pode fazer de uma outra forma a mesma coisa, né? Fortalecer o teu campo energético, né? Melhorar, podemos usar até outras deusas como Afrodite, que desperta amor, desperta paixão, mas em ti, que tu vai emanar isso por onde tu passar. Não só para ele, inclusive para outras pessoas também. Aquilo vai te fortalecer, vai te dar aquele encanto, vai despertar aquela sensualidade. E aí, tu mudando o teu campo energético, tu mudando como pessoa, talvez tu chame a atenção de alguma outra forma, mas afetar essa parte do livre-arbítrio de outro, daí é um trabalho que eu não faço. Aí, a partir do momento que a pessoa que quer contratar, né, a magia, o serviço, o encantamento, ela vai decidir. Mas aí eu não faço, dependendo da sequência, eu não faço. A pessoa entendendo e compreendendo, ela consegue chegar em bons resultados. Exatamente. O que as pessoas mais têm procurado quando o assunto é ir atrás de Hecate? Quais são os principais temas e dores que as pessoas chegam até ela? E talvez por que isso aconteça? As pessoas mais pedem, as pessoas é até legal essa nossa conversa, porque todo mundo vem com aquela questão de que Hecate é do mal, então ela vai proteger contra o mal, ela vai, e não é só isso, ela não trabalha nessa linha, ela abre portas, ela abre caminhos, então tudo que a pessoa precisar, saúde, antes de ela ser considerada uma divindade assim muito forte na magia, ela era
uma divindade que era responsável pelos partos. Então ela se tornou, depois de um certo tempo, uma deusa negra, vamos dizer assim, né, que trabalha com a força da noite. Ela é tão potente para coisas maravilhosas que não tenham a ver com só banimento, proteção, escudo, bloqueio. Ela clareia, como ela é a deusa da escuridão, e ela tem uma tocha na mão, que é o outro símbolo representado por ela, né, tocha. Ela vai iluminar a noite. A gente pensa assim, vai iluminar a noite, literalmente falando. Não, ela ilumina, ela coloca uma luz na tua alma que está escura, que está apagada, que tu não está te encontrando. Ela vai fazer com que isso se esclareça, isso ilumine, ela vai trazer luz para a tua vida, para tuas dificuldades. Esse é o caminho de Hecate, né? E não só aquela coisa pesada, as pessoas não sabem isso, então quase ninguém vem pedindo esse tipo de luz na vida. Vem pedindo para... que também é o trabalho de Hecate, né? Muito depressivo, meu casamento está ruim, eu preciso uma magia para isso. Mas às vezes chegam tão apavorados que nem pedem Hecate, pedem assim qualquer coisa que vá tirar daquele abismo, né, daquele poço. Tem gente que nem acredita também e que vem no desespero, né? Caramba, e é curioso, né? Porque, na verdade, a gente sempre tende a externalizar o problema ao invés de assumir a culpa, né? Então, você julga que ela trabalha com o obscuro, mas, na verdade, onde tem escuridão é nos seus pensamentos, nas suas atitudes que não estão legais. E quando você faz esse primeiro contato que a pessoa chega até você, como é que funciona para direcionar qual o melhor trabalho? Quais ferramentas você utiliza para ajudar a identificar qual energia que combina melhor com aquele trabalho da pessoa? Então, daí tu está dizendo não no sentido com a linha de Hecate, um trabalho. A pessoa chega e pede uma magia, um feitiço, alguma coisa que às vezes eles chegam pedindo, né, uma bruxaria e que alivie, por exemplo... Estou num relacionamento tóxico. Eu gosto muito da pessoa, mas eu não consigo me desvencilhar. Eu já tentei, mas eu não consigo, eu sofro. Eu não posso fazer um trabalho que interfira no livre-arbítrio da outra, como a gente já conversou, né? Então, o que eu faço? A gente chama mais ou menos assim, tem pessoas que conhecem mais por divórcio energético, né? Que, então, nesse caso específico, a pessoa pode fazer de casa junto comigo, pode ser feito online também, ou pode ser feito só por mim, né? No caso de um divórcio energético, que pode ser relacionamento tóxico amoroso, pode ser relacionamento tóxico no trabalho, relacionamento tóxico entre o chefe, né, e a funcionária, ou entre dois funcionários, entre vizinhos. Então, entre situações específicas, eu não consigo tirar essa angústia de dentro de mim. É o mesmo procedimento. Pegamos a vela, 2 velas, que representem a cor deste problema específico, se for amoroso, se for de trabalho, se for no caso de amigas, que tu queira se livrar dessa energia tóxica, então se faz o trabalho do divórcio energético. Então eu indico que daí a gente coloca o fio, enquanto vai tramando o fio entre uma vela e outra, a gente vai pedindo que quer que se realize, né? Como se fosse consagrando aquela magia. Isso é um pequeno ritual, né? E a partir do momento que a gente acende as 2 velas, uma é para a pessoa e a outra é para a situação e não para outra pessoa específica, é a situação. Uma é para ti que me contratou, a outra é a situação. Quero me desvencilhar de um relacionamento tóxico no meu casamento. Então, é a energia do relacionamento tóxico, não da pessoa que está tendo relacionamento tóxico, né? E aí, a partir do momento que a vela vai queimando, a gente faz a análise da queima da chama, da vela, a leitura da cera, dependendo do conhecimento da bruxa, né? Cada vez aprofunda mais. Eu já tiro o tarô, ou o baralho cigano como suporte, ou o oráculo de borra de café, runa de bruxa, para ir dando suporte para ver como essa magia está se desenvolvendo. Até que chega a altura em que ela queima o fio. Como que a gente vai saber se teve sucesso ou não? Porque a magia não depende só do ato que a bruxa está desenvolvendo, mas de como
tu vai te comportar em relação a isso. Até que ponto tu quer mesmo te livrar? Tu tá pedindo para te livrar, mas lá dentro tu quer mesmo, entende? Aí então, se o fio não teve a queima completa, é porque aquilo não foi feito 100%. Então tem algum problema maior que precisa ser tratado antes. Então eu indico um banho que tu tenha que fazer, né, por uma semana, por 2, com ervas específicas para limpar o teu campo energético, escalda-pés. Às vezes a gente pensa, tem que fazer um banho e tal. Não, às vezes até um chá que tu faça com uma erva e que tu coloque toda aquela intenção que tu quer que aquilo funcione em ti. É tão forte isso que às vezes é mais forte do que um trabalho feito numa encruzilhada. E tem uma coisa assim que é bem interessante nesse aspecto, que é as pessoas chegam achando que você vai resolver tudo, você vai fazer tudo. E quando surge essa contraparte de que você vai ter que contribuir, talvez mudando a sua atitude, seu comportamento, como as pessoas reagem entendendo que não é um pedido e execução, é um pedido, ação e evolução para que tenha uma ação. Como que elas se comportam em relação a isso? Às vezes não voltam mais, porque não querem realizar essa mudança. Isso é complicado, né? Mas tem bastante gente que está se espiritualizando mais, não assim em relação a alguma religião, até eu vejo que quem me procura, as pessoas, elas têm essa dificuldade de mudar. Quem me procura, às vezes, não tem uma religião específica, inclusive nem acredita em nada, é tudo baboseira, mas chega aqui no desespero de conseguir um socorro, né? Então, querendo ver no tarô, querendo ver no baralho cigano, querendo ver no dia, numa borra de café, tentar sair do buraco apenas com isso, e quando na verdade isso sim vai equilibrar o campo energético daquela pessoa, equilibrar a mente dela, o psicológico dela. Muitas vezes eu indico apoio, inclusive da medicina, né? Porque uma pessoa vem no desespero aqui, às vezes, né, pensando que é o fim, e não é assim que funciona. Eu não posso ter essa responsabilidade, porque a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, hoje reconhece que precisa trabalhar e tratar corpo, mente e espírito. A partir do momento que a Organização Mundial da Saúde fala que tem que tratar em conjunto corpo, mente e espírito, então o espírito está reconhecido como apoio na cura, né? Então, se tu vai trabalhar só o corpo com remédio antidepressivo e tal, tu vai curar aquele sentimento, aliviar aquilo por um tempo, mas vai demorar um pouco mais porque o teu espírito não está sendo tratado para se equilibrar, né? Então vai ficar sempre uma parte pendente. Então, se eu trato o espírito com as terapias e com as magias, né, que eu faço reiki, cromoterapia também, então cada situação é uma indicação. Se tu não trabalha isso, né, só a parte espiritual, e fica a parte física, né, de um remédio de apoio, de uma terapia com uma psicóloga, com um psiquiatra, então a parte espiritual vai dar uma equilibrada, mas a parte física não vai recomeçar tudo de novo. Então tem que ser feito em conjunto, por isso que a gente fala hoje em dia, em vez de terapia holística, terapia alternativa, a gente fala terapia integrativa, porque tem que trabalhar todos os campos ao mesmo tempo e a gente não pode fazer tudo sozinho. E a pessoa também precisa se ajudar, senão ela não sai, né? Sim, e esse apoio que a cromoterapia dá, que o reiki dá, faz com que a pessoa tenha uma visão das consciências dela sobre as atitudes seja mais ampla, né? Então ela consegue vivenciar melhor essas orientações, esse direcionamento que ela dá para os trabalhos. E como as pessoas conseguem entender essa diferença entre a questão energética e cultuar as entidades com uma forma da prática religiosa, para levar isso em paralelo, que são coisas distintas, né? Uhum. Então,
Na verdade, quem cultua a divindade sou eu, né? O pessoal que me procura, pouquíssimas pessoas se interessam em cultuar uma divindade. Eles estão mais preocupados com o corre deles, né? Querem que a divindade faça o serviço e daqui mesmo, né? Então, mas algumas pessoas sim procuram, elas já estão mais espiritualizadas um pouquinho e pedem, o que tu me indica, né? Como divindade, o que fecha mais comigo para que eu tenha em casa esse apoio? E as pessoas pensam que para ser bruxa, tu não pode ser católica, para ser bruxa, tu não pode ser espírita, para ser bruxa, tu... Não, a bruxaria em si não é uma religião, a não ser quando tu seja uma bruxa Wicca, que o Wicca sim é uma religião, mas a bruxaria em si, ela é uma filosofia de vida, né? É tu acreditar nessa energia, nessa força, porque antigamente existiam bruxas e não existia religião Wicca. E elas benziam, e elas faziam parto, e elas tratavam, faziam magia com a lua, que falam, né, antigamente fazia muita magia na floresta e elas se vestiam de lua, que é ficar nua, né, se despir de toda a questão material, deixar que toda a tua energia fluísse sem se preocupar com nada, nenhum pudor e nada. Isso às vezes é visto muito como uma coisa, como é que eu vou dizer, uma coisa ruim, né? Nossa, vai dançar pelada no mar. Você está sendo transgressora, né, de alguma forma, né? Você está indo contra um padrão de moral Exatamente. que julgam ser certo, né? Exatamente. E aí tu acaba sendo estigmatizada, entende? E ali tu tá mexendo com as forças da natureza, tu tá vindo despida pedir para realizar durante um ritual algo que tu tá totalmente desnuda, né? Sem nenhuma intenção física, porque o corpo material, a matéria, ela pesa muito em relação ao espiritual. Então, quanto mais a gente se desnuda, não precisa tirar a roupa em si, mas se desnuda, assim como aquilo que eu falei, né? Ela é a deusa da noite, ela tem a tocha, ela ilumina a luz do coração, a luz da alma, a luz do teu espírito, ela vai dar luz no teu caminho, que tu tá se sentindo escuro, no escuro. Então ela vai abrir isso, assim é a magia quando a gente se desnuda. Ou seja, num ritual vestida de lua, ou seja, se desnuda aqui, por isso que se usa muito meditação, bruxa precisa meditar muito, é um modo de se desnudar da matéria, desse desapego que faz com que a gente fique muito aterrada, né? E a gente não pode estar, a gente tem que cuidar muito, por isso que as pessoas às vezes têm que cuidar quando elas vão fazer magia em algum lugar, saber realmente como aquilo funciona, com que tipo de força que aquela pessoa trabalha. Eu estou conectada com aqui mesmo, eu não estou falando mal dessas pessoas que trabalham com outras forças, eu estou falando a tua conexão é essa? É ali que tu vai te sentir bem? Porque somos seres humanos em estágios evolutivos diferentes, né? Então, cada um tem uma necessidade, se encontra num lugar. E aí tu tem que ver em que padrão que tu tá, para ver onde é que tu vai te encontrar. Mas, às vezes, as pessoas veem uma notícia na internet, vão lá e contratam um serviço e nem sabem que estão contratando. Isso é tão pesado e tão forte, mexer com divindades, que tu não sabe como elas trabalham. Então, eu costumo sempre orientar bem, esclarecer bem. Se não for o campo de trabalho de Hecate, que seja de Afrodite, que é uma deusa que eu também trabalho, né? Ou até outras também, tem outras também. Mas eles cultuarem em casa é meio complicado. Eles, a maior parte não faz. Tem até medo de levar uma divindade para dentro de casa que não conhece muito bem. Precisa bastante estudo para poder mexer com essas forças. Uhum. E quando a pessoa decide que ela quer dar continuidade a esse conhecimento, ela quer ir mais fundo, como que ela faz para estudar, como é que funcionam essas orientações, como que ela pode até usar da sua mentoria para iniciar esse estudo de conexão com Hecate de uma forma que, assim, não existe segurança entre você fazer algo que é a sua vontade, né? Você vai ter ação e reação, mas onde é um caminho ético, com boas bases, para a pessoa iniciar esse estudo da ritualística ao seu lado? Então, eu tenho todo um programa, né, como se fosse um curso. Eu sou palestrante, né, eu fui palestrante na 20ª Convenção de Bruxaria e de Bruxa e Magos ali em Paranapiacaba. Agora eu vou para o Festival de Hecate. Alguns eu não consigo cumprir porque eu moro no Sul, então para mim aqui a gente não tem muito, essa coisa não é muito forte Sul.
E tenho algumas palestras também na Casa de Bruxa, em São Paulo, esse ano, e algumas online também. E é tudo em relação à bruxaria e ao tarô, porque para mim as duas coisas caminham bem próximas uma da outra. Eu sempre começo pela ética, né? Então, para a pessoa fazer um curso comigo para aprender uma mentoria, para aprender a adentrar nesse campo da magia, de feitiços, eu já começo com a ética. Então, a partir dali da ética, a pessoa já vai dizer quero ou não quero, porque tem gente que já quer partir pro pesado, né? E não é assim que funciona. Precisa estudar, é como se fosse começar a escrever. Contém princípios éticos, tem toda uma introdução sobre... A pessoa não sabe nem o que é bruxa, pensam que bruxa é aquela bonequinha lá da Branca de Neve, dos dois irmãozinhos lá. Não é um conto de fadas dos irmãos Green, não. Não é. É bem mais profundo que isso. Inclusive, isso foi criado, né? Depois que aconteceu ali a morte das bruxas, né? Ali as coisas começaram a mudar. Mas bruxa é uma mulher estudada, é uma mulher sábia, que entende de ervas, que entende da lua. A lua tem o poder de mover as marés. Então imagina a potência que um trabalho com a lua não tem, né? Podemos fazer remédios, nunca dispensando os medicamentos alopáticos, né? Como eu já falei, tudo caminha junto, mas podemos fazer remédios com água lunar, que dependendo da lua que esteja acontecendo, tu coloca ali uma garrafa de água potável e pede o que tu quer que aquela lua, de acordo com a força dela, transmita para essa água. Ela é um remédio. E tem estudos porque eles fotografam as moléculas da água antes e depois, entende? Então são coisas assim que são muito fortes. Isso é um estudo sem fim. Tem que começar a subir sem pressa, de degrau em degrau, conhecendo toda a história, aprendendo a respeitar a magia, a respeitar o feitiço, a respeitar o livre-arbítrio das outras pessoas, né? Então tem magia com espelho, tu tem que estudar toda a parte de espelho, magia com vela, com pedras, cristais e assim por diante, é bastante coisa, espelho negro, né? Tem magia com várias coisas, tem magia com palavras, Hecate, por exemplo, tem epíteto, já ouviu falar? Não, apresenta Então, pra nós. eu te mostrei alguns elementos que a gente pode usar na magia, quando a gente faz magia com Hecate, né? Que é a chave, os estrofalos, uma pedra negra, a vela, e tem palavras também. Hecate tem vários epítetos. O que é isso? São nomes que a gente usa quando vai trabalhar com Hecate, que chama aquela forma específica dela. Então, ela tem aquele desenho daquela estatuazinha ali que eu mostrei, mas ela não tem essa forma, ela tem várias formas, né? Ela é infinita. Tem estátuas de Hecate que mostram 3 mulheres, né? Como a anciã, a mulher e a jovem, porque ela tem várias facetas. Ela enxerga o futuro, o passado, o presente, ela pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quero fazer uma magia para abertura de caminhos usando a força de Hecate. Então, quando eu fizer essa magia, eu peço pela Hecate Enódia, porque esse epíteto, esse nome dos vários tantos que ela tem, esse nome específico vai trazer para mim a força de abertura de caminhos que ela tem, que seria Hecate Enódia. A Hecate solteira, que é um outro epíteto, ela traz salvação e assim por diante. Tem vários, peguei aqui uma coisa, tem a Fósforos, que é a portadora da luz, né? Então, quando eu peço luz para iluminar, para trazer clareza, eu vou trabalhar com a força do epíteto Fósforos de Hecate. E são vários, são assim uma infinidade de epítetos. Então, Hecate tem isso, que a gente pode usar como apoio para fortificar e fortalecer a magia. É interessante as pessoas entenderem, né, essa questão que as pessoas acabam sintetizando tudo, mas cada epíteto é um título, é uma forma de conexão para que a pessoa que está cultuando ali conseguir gerar uma conexão e canalizar ainda mais forte aquela intenção que ela está tendo com a divindade que ela está cultuando, né? Isso aí. E quando a gente vai vivenciar isso num festival ou vai participar de um ritual, como funciona esse processo? O que a gente pode buscar através de um ritual? Ele vai ter sempre um tema específico ou ele é mais aberto e cada pessoa ali vai procurar atender os seus objetivos ali pessoais?
Depende do mago, depende da bruxa, de quem vai estar ali liderando o ritual, né? Rituais, eles são, na maior parte das vezes, específicos, para um assunto específico. O ritual para prosperidade, né? Então, ali tu vai ser orientado nesse festival, né? Tu pode escolher, principalmente lá na convenção, que foi, nossa, imenso, né? Foram 4 dias, 2 finais de semana. Então, tinha ritual para prosperidade, ritual para o amor, ritual para proteção e banimento. Aí, tu vai ver em qual tu te encaixa e tu vai, e ali eles vão te orientar. Né? Não é uma matemática, a bruxaria não é uma matemática, 1 mais 1 igual a 2, né? A gente conversou ali no início, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua metodologia, o fim sempre vai ser o mesmo, não importa a forma de como tu vai desenvolver. Cada um desenvolve da sua forma, assim como um cirurgião plástico. A pessoa vai fazer uma plástica no nariz. Um cirurgião vai usar uma metodologia X, o outro a Y, o outro a Z. O fim tem que ser o mesmo, o resultado tem que ser bom. Assim também é na bruxaria, né? Então, cada mago, cada bruxa, seja quem for que esteja orientando ali no ritual, fazendo o ritual, ele vai dizer como tu deve proceder na hora. Mas é super de leve, mas ali na hora, no festival em si e tal, é mais mentalizar, né? Visualizar aquilo acontecendo, porque magia é intuição. Então, tu pede, e dependendo da força, da energia que tu coloca no teu pedido, é o resultado da magia que tu vai ter. E essa visão, ela é muito bonita, porque ela desmistifica, talvez, a questão que as pessoas se reúnem para pedir o mal de alguém, ou o seu pedido ele é egoísta, e a pessoa que tem essa relação com a divindade de pedir ajuda, ela entende que tem essa contrapartida da parte dela, né? Então ela tá mais evoluída e mais aberta a melhorar os hábitos, melhorar as atitudes. Ela já tem essa percepção da relação dela com as ações no mundo, né? É isso aí. E quando a gente tem esse primeiro contato de Hecate na vida, né, que a pessoa entendeu de fato que é ela, como é o convívio dela no dia a dia para quem tem ela como um porto seguro? Né? Porque todo mundo vai olhar, nossa, então você é ruim, você é uma pessoa má, e você entende toda essa bondade e amparo que ela proporciona. Como que é essa percepção real dela como suporte e um amparo? Então, vou dar uma pinceladinha, se tu me permitir, num outro assunto antes para entrar aí, tá? A gente pensa assim, né? Ai, que peso, vou cultuar a Hecate, aí vou ter que ter uma erva na mesa, daí vou ter que botar um incenso, acender uma vela, se vestir de preto, né? Às vezes. Ai, mas isso é muito pesado, isso me dá medo. Aí eu começo assim com a pessoa. Qual é a cor que uma freira se veste na rua? Um padre está caminhando na rua. Que cor? É branco ou é preto? A maior parte das vezes é de preto, certo? Isso tem um porquê. Por que a freira tem um pano na cabeça? Por que a bruxa não pode usar um chapéu? Só a freira pode tapar o chakra coronário? Por quê? Tem um porquê. Por que eu não posso ter vela acesa no meu altar, mas na igreja tu vai lá e paga para acender uma vela? Por quê? Por que eu tenho um incenso aqui para fortalecer, para purificar? E na igreja o padre defuma também com incenso. Por que lá pode e aqui não pode? Por que isso se torna pesado? Então tem tudo isso antes, né? Que a pessoa precisa saber isso, os porquês, né? E daí desmistificando isso, tu entende que o preto é uma cor de proteção, né? Que o padre no altar geralmente bota o branco, o lilás, mas na rua quando ele sai tu vai ver ele com a calça preta, a blusa preta e aquela coisinha branquinha para identificar aqui. Mas ele vai estar de preto, né? A freira também. A freira, tu vai ver ela de branco muitas vezes, mas é mais dentro do lugar que ela trabalha. Na rua, ela pode até sair de branco, já vi. Mas aí ela tá com um paninho preto na cabeça, ou com alguma outra coisa, ou toda de preto, né? E isso tudo é o motivo do porquê a bruxa se veste de preto. Não necessariamente, porque eu já fiz ritual de branco também, de laço, mas é quando a gente trabalha muito com essa questão de proteção, de banimento, né? Então, dependendo do que tu vai trabalhar, é interessante tu seguir naquela linha daquele trabalho. Por exemplo, tu não vai trabalhar com Hecate fósforo se tu quiser trabalhar com Hecate salvação, porque tu está buscando luz. Então, tu vai guiando assim, conforme a área, a gente vai adaptando as cores da vela, as cores das pedras, o espelho que vai usar. E é assim que as pessoas começam a aceitar. Sim, né? Cultuar Hecate, vai lá, acende uma vela, como tu faz na igreja.
Pede aquilo que tu ia pedir na igreja, tu vai pedir pra Hecate. Ilumina o meu caminho, porque a vela trabalha o quê? A vela trabalha a luz, né? Então, aí tu pode usar Hecate Fósforos, a força do epíteto fósforos que trabalha com a luz. Hecate, né? Invoco o epíteto fósforos para que tu me ilumine, que essa luz dessa chama abre meus caminhos, mostrando, esclarecendo, e assim por diante. Pode dar uma com ervas, né? A Kate gosta muito de casca de cebola, de alho, de arruda, de alecrim, tudo dependendo do que a gente vai pedir, né? Principalmente proteção e banimento, casca de cebola e de alho é muito forte, né? Então, é o poder da erva, é o poder da energia que aquilo emana. Pode queimar no lugar de um incenso. Então, tudo é orientado. Para tu cultuar uma deusa dessas, como Hecate, uma divindade dessas em casa, é interessante que tu saiba como mexer com ela, né? Por exemplo, eu largo uma maçã aqui na minha mesa e a maçã vai durar 3, 4 dias, ela começa a murchar. E se eu pego essa maçã e boto aqui no pé da Hecate e falo com ela como uma oferenda, essa maçã vai durar 3 meses, no mínimo. E tu pode tentar, porque tu vai ver que é. Então é assim, tu vai cultuando, daí tu vai botar um incenso de acordo com aquela energia que tu queira trabalhar. Para isso, tu precisa estudar. Tu não vai pegar uma vela amarela, vai acender pedindo amor, aí tu vai pegar uma pedra preta e nada tá entrando na linha, né, daquela harmonia do que precisa vibrar, porque o teu pedido é a mesma coisa que tu queira cura e peça um amor. Tu não vai ter a cura se tu pedir amor, vai ter cura se tu pedir a cura. Então são coisinhas assim que funcionam para vibrar nesse sentido. Caramba, né? As pessoas, elas muitas vezes julgam sem saber porque elas escutaram, porque elas foram ensinadas e elas não percebem os paralelos que existem entre as religiões e as formas de se buscar essa evolução e esse culto por um amparo, né? E essa vivência, esse aprendizado, ele é diário e prático, né? A pessoa, ela não vai simplesmente acordar com isso, ela vai ter que buscar essa conexão, ela vai ter que buscar esse aprendizado e talvez é o que difere muito, né? Não vem ninguém te ensinar isso, né? É uma busca sua por se especializar, né? Uhum. E não é só pedir também, né? Gratidão também. Tu não vai acender apenas uma vela quando tu quer pedir coisa. Tu vai oferecer para ela, por exemplo, a maçã, agradecendo pelo teu pedido. Vai oferecer uma vela em gratidão, não só pedido. Então é uma troca, é um culto diário. Tu não vai ali nela, tá lá o altarzinho, tu vai lá só quando tu precisa de socorro, né? Tu vai cultuar ela, levar aquilo que ela gosta de receber também. Você constrói uma relação de conexão saudável, né? Eu agradeço pelo que você me dá, mas quando eu estiver precisando, eu sei que eu vou recorrer a você. Exatamente. E essa maturidade, ela vem por diversas formas, né? Então, a pessoa que ela busca, de alguma forma, um culto, alguma divindade, alguma entidade, ela precisa ter esse primeiro processo, né? Então, como que a pessoa, ela busca cumprir essa falta através de um começo básico? Então, a cromoterapia, o reiki vai dar base para ela se equilibrar, para ela buscar desenvolver essa confiança, o que a pessoa precisa aceitar de mudança dentro dela, de limitação dentro dela, para partir para esse processo de autoconfiança, de lidar com as energias do dia a dia. Então, a pessoa chega, né, geralmente é esculhambada, porque ninguém vem aqui para manter o equilíbrio, vem para buscar o equilíbrio quando já está tudo despencado. Então, seria mais fácil que a pessoa viesse uma vez por mês aqui e se mantém, né, equilibrada, e a gente vai trocando cada mês um tratamento diferente, porque trabalha algumas áreas que às vezes está um pouquinho caída e tal, do que chegar no desespero, né? Tipo, não quero mais nem viver, que isso acontece muito. Então, aí é uma coisa que tu mais seguida sem fazer, sabe? É mais complicado isso. E até que equilibre
o campo energético dessa pessoa, que a mente dela consiga estar preparada para se concentrar, para entender e em caminho também para terapia, né? Tudo em conjunto sempre, quando eu acho necessário, porque às vezes eles não querem, né? Ter que falar do teu problema para uma pessoa, às vezes te deixam se sentindo humilhado, né? Então eles não querem, mas é mostrar também que isso também é necessário, né? Que isso não é se humilhar, isso é buscar ajudar. Mas eu não sou louco, não preciso de tratamento. Louco é quem não precisa de tratamento, porque todo mundo precisa de tratamento para não ficar louco. Esse seria o modo mais certo de se pensar, né? Eu vou buscar tratamento porque eu não quero ficar doida. Ah, eu não preciso. Bom, só acho que tu não precisa, todo mundo precisa, né? A gente pode não fazer, mas a gente sempre vai precisar de alguma ajuda, né? Seja um reiki, seja um psicólogo, seja uma outra terapia. Então, a partir do momento que tu já tá mais ou menos equilibrado, aí tu começa a entender que tu também precisa ajudar. Porque durante a cromoterapia e o reiki, exemplo, o trabalho, eu vou passando orientações, eu vou falando de forma suave, um fundo musical na vibração em hertz daquele negócio que eu quero trabalhar ali, e vou falando, né, que tu te sinta equilibrado e sempre lembrando para que possamos encontrar uma saída. Tudo tem uma forma. Se a crença daquela pessoa é Deus e não a deusa ou o orixá, se for Deus no caso, né, Deus nunca abandona seus filhos, ele sempre mostra um caminho, procura agir de acordo com que tu consiga achar aquilo que tu precisa, porque a gente precisa se movimentar também, né? Não é ficar sentado esperando o trabalho bater na porta e daí tu sai de casa porque bateram, ó, preciso de um diretor para minha empresa. Não é assim que funciona, a gente tem que se levantar, se sacudir, se mexer e conquistar também. E isso tudo eu estou falando de uma forma sutil, de uma forma leve. E como é um tratamento, não é uma hora e deu, então, vou fazer um reiki, tchau, fui embora, vou voltar 2 meses depois. Funciona? Ajuda, né? Mas não ajuda a tu resolver. Tu tem que ser uma pessoa muito focada para tu conseguir resolver, né? Equilibrar tua energia com apenas um reiki quando tu já está toda perdida. Então a pessoa, ela mesma vai se encontrando. Ela mesma vai achando, sabe? Jamais eu vou mostrar a solução. Eu vou mostrar o caminho para que a pessoa encontre a solução. Se ela achar que na magia vai ajudar, porque às vezes as pessoas precisam de algo material para acreditar, né? Vou fazer o reiki tem força suficiente para te organizar, mas às vezes a magia vai te dar aquela coisa concreta e não abstrata. Daí tu tá vendo, que nem no centro espírita. Eu dava passe no centro espírita, podia encostar nas pessoas. E depois o centro espírita ficou vinculado a, não sei como é que é o nome na época, a um certo órgão do espiritismo aí dessa linha, e tu não pode mais encostar na pessoa para dar passe. Quem é vinculado, né? Não sei como é que é o nome, agora me esqueci. Enfim, tem outros centros espíritas que não são vinculados que tu encosta. O passe é o mesmo, encostando ou não, mas a pessoa precisa daquele toque para acreditar que aquilo ali vai funcionar. E a energia que vai circular é a mesma, eu te encostando ou não, né? Então tem muito disso, as pessoas estão cada uma na sua fase, cada uma num processo de evolução, e tem uns que precisam mais daquela coisa mais concreta, que seria a macumba na esquina, né? A oferenda de esquina na encruzilhada, outro que seria acender uma vela, depende em que processo evolutivo que tu te encontra. Aonde tu vai buscar mais força? Num reiki? Numa vela? Num despacho? E assim que funciona, a gente tem que ver, cada situação é uma. Mas as pessoas vão se organizando, sentindo e colaborando. Quando não colaboram, não tem cura, né? E também a pessoa entender que se ela prefere que alguém faça, que alguém oriente, ela não é menos que uma pessoa que tem essa vontade de ir lá, de aprender, de fazer. Como você comentou, né? As pessoas estão em momentos diferentes da jornada dela. Né? E quando a pessoa se propõe a vivenciar essa magia, ela também vai aprender que não é porque é mágico que vai ser de fato, né? Então, como que você passa para a pessoa essas vivências mágicas? Que vivências mágicas, da mesma forma que você trouxe, né, que há esses paralelos da Igreja Católica, que vivências mágicas são simples, de repente, o consumo de chá, consumo de ervas, no dia a dia, que fazem bem para as pessoas e que
as pessoas acabam nem fazendo ideia do poder mágico que tem essas combinações. É isso aí. Outra coisa também que eu esqueci de falar, né? Que às vezes a gente coloca ali que é a libação, né? O cálice de vinho, de um álcool, alguma coisa, e o padre na igreja também toma um gole de álcool, né? De vinho. Então é a mesma coisa, tá? Tudo a mesma coisa. É aquilo que eu falei. Pode tomar um chá com uma erva específica para aquilo que tu precisa naquele momento, e durante o processo a magia de fazer um chá começa no processo de que tu tá lá pegando a erva na mão, seja no teu canteiro, seja nos que comprou no supermercado, ali já começa o processo da magia, não é? Fez o chá, senta e toma, né? Então, tu já tá pegando, tu já tá pedindo, tu já tá intuindo, tu já tá com aquela intenção do que tu quer que aquilo faça. E todo o processo, tu vai ferver a água, daí tu vai desligar, vai botar a erva, vai sentir o cheiro e sempre mentalizando aquilo que tu quer trabalhar em ti, né? Pedindo, se for um pedido para alguma coisa que tu queira conquistar, depois tu vai coar o chá, tu vai sentar enquanto tu estiver tomando. Cada gole é um pensamento, é uma intenção, é um pedido. Daí isso é orientado, né? A gente orienta bem, dependendo para o que queira. Mas é um ritual. Tomar um chá é um ritual muito poderoso quando bem feito. Assim como um banho de ervas, tempero de uma comida. Tu vai fazer magia cozinhando e é muito potente. Não é simplesmente pegar aquele tempero composto e colocar na comida e achar que vai dar sabor. Mas quando você combina os temperos e as ervas, você também consegue colocar um gosto, um toque especial na comida ali, né? Uhum. E você comentou que toda essa questão dessa vivência mágica, ela é o processo, né? Não é só o resultado, né? Desde do cordão que você enrola, coloca a intenção, o que você colhe, prepara, né? E aí tudo isso faz a pessoa voltar para si, né? Então ela aprende a não colocar a culpa fora, ela aprende a colocar as intenções e as resoluções dentro de si, né? Isso. E a partir do momento que tu te conecta com o mundo espiritual, seja em relação a Hecate, né, essa divindade, seja em qualquer outra, Perséfone, tem várias, a gente pode escolher Apolo, não importa. Quando tu te conecta a essa força, é uma egrégora que tu forma, né? Tu tá ali entrando naquele campo energético da egrégora, da força daquela divindade. E ali tu começa a receber, porque somos todos movimentados por ondas, né? O rádio tá aí funcionando e a gente não enxerga as ondas no ar. Então, entre outras coisas. Então, essas ondas, elas existem, apesar de não ver, e a egrégora funciona assim. Quando a gente sintoniza a onda da egrégora X, da deidade X ou Y, aquilo vai chegar até nós. E a partir desse momento começa a cura, começa o auxílio, começa a luz, começa o entendimento. O processo de clareza, né? A pessoa ela sai do obscuro, né? E nós começamos esse bate-papo justamente você trazendo toda essa visão de clareza, né? Por quem já foi um dia iluminada, né? E a pessoa que ela se sente perdida hoje, ela não sabe por onde começar, ela não sabe se ela tem que tomar atitude. Como que a pessoa faz para entrar em contato? Como é que vai ser esse primeiro atendimento? Ela já tem que chegar falando do problema, ela vai mandar um oi. Como que a pessoa pode chegar até você e dar esse primeiro passo para se iluminar? As pessoas, quando elas vêm no desespero, elas não estão buscando se iluminar, elas estão buscando resolver os focos. Se iluminar é a consequência final, e daí eu vou mostrando durante o processo. Mas eu vou te dizer, eu tô nessa área desde 2011, quando eu comecei, eu sou formada em Direito, mas não era o que eu gostava. Não era o que eu queria, então eu tenho essa graduação e 3 anos depois eu já comecei a mergulhar nisso, né? Porque eu comecei a desenvolver mediunidade e fui pedir ajuda e tal. Então, desde 2011, nenhuma vez chegou alguém pedindo: eu quero uma ajuda para minha evolução espiritual, para ir em busca da luz. Nunca. É sempre socorro. Meu marido isso, meu namorado aquilo, minha filha, né, não quer nada com nada, não quer estudar, meu filho, é sempre assim. Não consigo trabalho, me ajuda, mas assim,
pedir como eu faço para encontrar a luz, para ir em busca da minha evolução, não tem isso, não. E acho que esse primeiro passo, a pessoa aceitar que ela não tá bem e buscar ajuda, já é um passo rumo a uma melhora, né? Uhum. Como que as pessoas fazem para entrar em contato com você? Como que vai funcionar esse primeiro atendimento, essa orientação? Porque a pessoa está desesperada, né? Então, como funciona esse processo do primeiro contato, do acolhimento? Isso é muito importante, né? O acolhimento eu acho muito importante. Eu não consigo começar direto assim com o tratamento. A gente tem que sentar, tem que conversar, eu deixo a pessoa falar, vejo bem direitinho o que é, porque às vezes ela só fala, preciso de ajuda, tô com um problema X. Chega aqui, o problema é X, Y, Z, A, B, C, é todo o alfabeto, né? Então tem que fazer uma ordem de prioridade. O que é que mais incomoda? Isso às vezes nem a pessoa, ela não tá, ela tá toda perdida, né? Então eu trabalho com regressão de memória, né? De vidas passadas, e as pessoas chegam às vezes curiosas aqui, querendo saber quem elas foram numa outra vida, e esse não é o intuito do tratamento, né? Eu só posso ter sido uma pessoa muito ruim para eu estar passando por tudo isso. Isso não é o intuito do tratamento da regressão, né? É bem além disso. Então a pessoa quer fazer uma regressão, não posso fazer uma regressão já nessa primeira chegada, eu preciso conversar, eu preciso colocar os pingos nos is, né? Fazer um reikizinho para tentar dar uma alinhada, com cromoterapia, alterno os dois durante o processo ali, chá, indico incenso, óleo essencial, né? Aqueles tipo rolãozinho assim para quando tu tá no desespero, da angústia, aquele aperto no peito, tu passa, cheira, mentaliza, pede de acordo com a tua crença pro teu anjo da guarda, pro teu pai de santo, isso não importa, para que leve aquilo, para que tire isso de dentro de ti. Quando a pessoa ficar um pouco mais equilibrada, eu consigo adentrar um pouco mais profundamente. Mas sim, acolher, ouvir bastante, sem julgar, jamais tentar encontrar saída, a não ser que tu vá fazer isso para que a pessoa mesma possa encontrar a porta que abra, né? Então aí já é um trabalho bem legal também com Hecate, que é a senhora das chaves, né? Ela tá nas encruzilhadas na noite para mostrar o caminho. E tudo é uma metáfora, né? Ela tá lá nas encruzilhadas, ela não tá lá na encruzilhada de noite, ela tá nas encruzilhadas para mostrar a escolha. E agora eu tô numa encruzilhada, meu Deus do céu, tem 4 caminhos por qual eu vou. É nesse sentido que ela é a deusa das encruzilhadas. Então, dependendo de cada sufoco, é uma deidade, é uma divindade para trabalhar, né? E um caminho a seguir, sempre acolhendo, sempre primeiro pacificando, acalmando, mostrando que sim, as coisas acontecem, somos seres humanos, mas tudo se resolve, tudo passa. O tempo vai depender também de ti, né? De querer mudar. Que a pessoa ela chegou ali no desespero e você deu o amparo, você passou as primeiras soluções e a pessoa ela vai começar a sentir essa melhora e a partir daí ela decide como que ela vai lidar conforme as mudanças. E quando a pessoa ela entra em contato nas redes sociais, o que ela pode encontrar, como é que ela faz para entrar em contato com você, como que ela participa das vivências que você proporciona, onde ela pode acompanhar onde você vai estar, porque a pessoa vai acabar participando do evento e pode até combinar de te encontrar lá e vivenciar essa forma de aprendizado, essa forma de lidar com a Hecate que é diferente, não é estigmatizada e é ajudar as pessoas mesmo por um caminho ético. Então, como que as pessoas fazem para experimentar e te encontrar? Então, eu posto sempre na minha rede social, né? Onde eu vou estar, quando eu vou estar administrando cursos, tá tudo sempre ali. Eu tive lá em Paranapiacaba e daí teve uma moça que me chamou depois e disse: eu queria tanto ter te visto lá em Paranapiacaba, eu não te achei. Eu disse: eu estava na casa do oráculo, porque enquanto eu não estava palestrando, eu estava atendendo como oraculista. Eu fui uma das 11 oraculistas da convenção toda e ela disse que ela tentou entrar lá para falar comigo e não deixaram ela entrar, a pessoa podia entrar para atendimento, né? Então as pessoas me buscam assim pela rede social, porque ela me conheceu pela rede social, né? Senão a coisa é no boca a boca.
mas a maior parte dos meus atendimentos são online, né? As pessoas também têm um pequeno preconceito em relação a tarô e a oráculos online, porque não encosta a mão na carta, né? E elas nem imaginam que não é o encostar a mão na carta que vai fazer essa ação, até nem é bom que elas encostem a mão na carta, porque elas vão estar, se não estiver bem limpa a energia e bem preparada, tu tá ali pegando, absorvendo energias de outros atendimentos, encostando ali. Então, pela internet é onde eu mais atendo, mais recebo pedidos, seja pelo Instagram, seja pelo link na bio ali, que chama direto pro meu WhatsApp, né? Para marcar, e ali já é falado o que está acontecendo, e ali eu já dou o primeiro acalme, né? E aí depois a gente vai desenvolvendo. Mas internet é onde o pessoal foca de me encontrar. Você vai estar em Santo André, lá em São Paulo, em setembro? Sim, vou dar um curso lá na Casa de Bruxa. Ah, vou estar lá, já vou programar minha agenda. Assim que vai acontecendo. Que gostoso. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tá desesperado, tomar essa iniciativa de buscar ajuda. Quem quer dar esse primeiro passo já tem um conhecimento, mas tem esse receio de explicar como começar por um caminho com uma pessoa que já tem essa experiência e deixar essa mensagem de aprendizado para as pessoas por uma vida mais alegre, feliz e equilibrada. Então, leveza, né? Leveza, a gente tem os dias tão pesados, a gente se apega na internet, não se enxerga mais. Então, às vezes eu digo medita, mas meditar tem aquela coisa de ficar sentado tanto tempo na mesma posição, mas isso não é meditar. Meditar é focar. Então, o que eu diria para todo mundo, né, que busca essa paz, que busca essa luz, que busca entendimento, que busca evolução, é procurar meditar. De que forma? Tu tá lavando a louça, tu pode meditar. Meditar é focar. Foca no processo da lavagem da louça. Não viaja com os teus pensamentos. Então, eu usei isso, né, como um exemplo, mas meditar é focar. No que tu quer focar? O que tu quer conquistar? Não perca nos seus pensamentos, não te perca nos teus pensamentos. Foque na cura, foque no teu desenvolvimento espiritual, foque na busca da luz. Isso é meditar. Vou fazer uma oração de noite. Às vezes tu faz uma oração, tu dorme fazendo oração. Às vezes tu te esquece em que parte que eu parei, tu te perde. Isso né? Isso não é meditar. Meditar é não falar uma coisa pronta. É falar aquilo que vem do teu coração, focar nas tuas palavras, te concentra naquilo que tu tá falando. Agradece pelo que tu tem. Às vezes a gente está preocupado em conquistar e não agradece o que já conquistou. E às vezes a gente conquista uma coisa e nunca está satisfeito, né? Então, que procuremos ser humildes, aceitar que não temos todos os conhecimentos, que estamos aqui para evoluir, que precisamos de ajuda nesse processo, que ninguém consegue caminhar sozinho. Então precisamos ser humildes a ponto de saber que todos somos um, todos precisamos um dos outros. E de acordo com a tua necessidade, com a tua vibração, tu vai buscar ajuda onde tu precisa e tu sabe que tu vai conseguir. Escuta lá dentro, a gente está muito materializado, a intuição é algo que todos têm, todo mundo tem uma intuição, só a gente não escuta, a voz está gritando lá dentro e a gente está sempre correndo, a gente não para meditar, né? Para focar o pensamento naquela coisa específica. Então, quando a gente começa a meditar, seja lavando a louça, é um exercício para aprender a meditar, focar o pensamento naquele ato, até o fim, naquele processo do sabão, da esponja, da água, tirando, vendo a sujeira sair, vendo ela escorrer, foca no processo, porque daí a gente consegue ouvir devagarinho, se concentrando, pedindo ajuda, mostra o caminho para mim, seja para qualquer divindade que tu queira, tu vai escutar a voz gritando dentro de ti. Mas é um processo e a gente precisa querer chegar lá, né? A gente também tem que fazer a nossa parte. E a meditação, que é o foco, a concentração no processo é uma das partes mais importantes para a gente conseguir ouvir a voz que está gritando dentro da gente. Às vezes a saída está ali. Que lindo, fica o convite para vivenciar e valorizar cada vez mais o processo
né? Para você observar cada detalhe que às vezes a gente faz ali no automático. E você deu exemplo de coisas tão cotidianas e que a gente faz, aí nem se percebe, nem para pensar no ato de lavar uma louça. Então, a gente tá ali com a mente vazia, só prestando atenção quando não percebe que às vezes deixa uma torneira aberta ali, escoando água. Então, quanto processo na vida você se perde por não colocar esse foco? Então, mais uma vez, deixo esse convite para entrar em contato com a Ayla, vivenciar a beleza desses processos, dessas vivências, em busca de uma vida mais centrada, mais confiante, onde você é o centro das ações, você é o responsável, você aprende a se conscientizar, mas também o resultado é real, você consegue de fato perceber o quanto você mudou. Então, vivencie, entre em contato com ela para conhecerem a beleza de se permitir iluminar e resolver os problemas. Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.